Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui com mais uma edição do programa Yav Leben. Essa semana com a Parashá de Noach. Eu sempre falo que esse é um programa Yav Leben, um programa de pai para filho, não é um programa proselitista. É um programa feito para meus filhos com todo carinho e amor, para a minha primogênita, Gabriela Dodani, ao meu filho Gabriel Kalev, a Ariela Recebe e a todos os filhos quanto virão. Não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente para eles, mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar desse programa, fique à vontade. Vamos estudar junto com a Torá. Ok, vamos então fazer a brachá da leitura da Torá e vamos encerrar o programa falando sobre a sétima Aliyah e o Maftir da Parashá Noach. Vamos então fazer a brachá, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar bנו מכל חכמים ונתן לנו את תורתו, Baruch atah Adonai, notei a Torá, amém, amém. E aí vem falando sobre as nações se unem para construir então a torre gigante, a torre de Babel. Fala sobre toda a terra, falava somente uma língua, segundo os nossos sábios, o hebraico, e tinha um pleito em comum, né? Contra Deus. Elas acabaram se revoltando contra Deus. Quando eles migraram ao do leste buscando um lar novo e grande e suficiente para todos eles, eles encontraram então somente um vale na terra de Shinar e assentaram ali. Cada nação disse para a outra: venham, moldemos então tijolos e vamos cozinhá-los, já que não havia pedras naquele vale. Eles então tiveram tijolos para usar como pedra e argila para argamassa. E eles disseram: venham, construamos uma cidade e uma torre cujo topo alcançará o céu. E fala que façamos um nome para nós, de modo que não sejamos dispersados sobre a face de toda a terra. E aí fala o versículo 5 do capítulo 11, Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Adão, tinham construído. Deus disse: apesar de serem um único povo, todos tendo a mesma língua, e esta é a primeira coisa que fazem, eles estão começando a fazer isso daí, a primeira coisa, não deviam eles então serem barrados de tudo que planejam fazer? É uma pergunta. Nós devemos parar? Estou começando a fazer isso agora. Isso não é bacana, isso não é correto. Desçamos e confundamos a sua fala, de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra. Desse lugar, Deus então os dispersou sobre a face de toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso ela é chamada de Babel, porque esse é o lugar onde Hashem confundiu Balal, a linguagem do mundo. Foi daí que Deus dispersou sobre a face de toda a terra. E aí depois disso, vem falando sobre os descendentes de Shem. Mas antes disso, vamos parar aqui para explicar um pouquinho mais sobre essa questão. A Hassidut vem nos explicar sobre o seguinte, por que a geração dessa dispersão que construiu a Torre de Babel temia tanto ser dispersada sobre a face de toda a terra. Em algum momento ali, não se sabe, mas eles se revoltaram contra o santo bendito seja ele, contra o Eterno, mas eles sabiam que um segredo, eles sabiam o seguinte, que se houver uma junção entre eles já tinham algo em comum, que era a língua hebraica. E se eles estavam unidos, vivendo em harmonia, eles automaticamente atraíam as brachot, atraíam as bênçãos celestiais. Então, os nossos sábios vão dizer que eles não queriam cumprir mandamento, eles não queriam fazer a vontade do Eterno, apenas queriam se beneficiar do quê? Se beneficiar dessas bênçãos, dessas brachot dos céus. Então, eles construíram, eles não queriam se dispersar, tá? Agora, por que eles não queriam se dispersar? Porque eles descobriram, eles souberam que a força está onde? Na união. Eles não brigavam entre si, eles eram unidos, mas eles eram unidos em fazer algo errado,
ok? Mas eram unidos entre eles. Aí existe uma pergunta que às vezes eu faço para mim, e eu fico perguntando, poxa, por que Deus, por que o Eterno, ele é benevolente, por que ele aceita que existam outras religiões, outras instituições, outros movimentos de pessoas que fazem coisas completamente contra a Torá, contra a sua vontade? Porque o Eterno permite que essas coisas aconteçam, que essas instituições, que essas pessoas prosperem ainda. Por quê? Por que disso? Se é algo tão ruim, por que ele permite que essas coisas aconteçam? E aqui estudando, eu tive um aprendizado muito importante, que é o seguinte: a Gemilut Hassadim, os atos de bondade do Eterno são tão profundos, que o Eterno ele acaba liberando a bondade dele quando as pessoas elas vivem em harmonia entre si, por mais que elas estejam fazendo alguma coisa errada. Mais lá na frente nós vamos estudar, eu não me lembro o nome da paraxá agora, que quando o homem ele desconfia da mulher que está traindo, o Kohen Gadol vai lá, escreve o nome sagrado no papel, né? E esse nome ele acaba sendo apagado com uma água, com um pouco de terra que está dentro do tabernáculo, para que a mulher tome, e aí a barriga dela vai inchar ou não, etc. Conclusão, vocês já viram isso em um outro vídeo, mas eu estou explicando agora, a gente vai falar sobre isso outras vezes. Os nossos sábios dizem que Deus, ele prefere que o nome dele seja apagado. Ele prefere que o nome dele seja apagado do que ele ver um marido e sua mulher brigarem. Então ele faz com que o nome dele, ele permite que o nome dele seja apagado para que haja esse processo, ok? Para saber, esse teste, para saber se a mulher realmente traiu o homem ou não, se ela engravidou de outro ou não, se ela teve relação com outro ou não. Ele prefere que o nome dele seja apagado em nome da união do marido e da sua mulher. Então aqui a gente aprende lá na frente, e pode aprender aqui também, que Deus é muito benevolente. Ele acaba permitindo que as pessoas, por isso que existe a pergunta, poxa, por que essa geração não foi exterminada? Por quê? Como a do dilúvio? Porque justamente a era do dilúvio as pessoas matavam entre si, se matavam entre si, existia o ódio gratuito, existia incesto, ou seja, o ser humano brigava contra ele mesmo. Aqui nesse caso, as pessoas estavam contra Deus, elas se uniam e guerreavam contra Deus, mas elas estavam unidas entre si. Então Deus, segundo os nossos sábios, trazendo para o linguajar mais atual, os nossos sábios dizendo que Deus disse, não importa se eles estão fazendo isso contra mim, se eles estão pelo menos unidos, amando entre si, se eles brigam comigo, eu posso suportar, está tudo tranquilo. Mas Deus não suporta, ele não que ele não suporte, mas ele não concebe, ele não aceita que os irmãos estejam brigando. É por isso que a música a gente sempre canta, quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. Deus, ele ama essa união. Por mais que as pessoas estejam brigando com ele, é uma coisa, mas é preferível que vocês estejam unidos entre vocês, amados entre vocês. Isso nos traz um ensinamento profundo, que existia uma história que o marido estava com ciúme da mulher, alguma coisa assim, e ele acabou falando lá numa linguagem que ela não compreendeu, pedindo, se não me engano, era melancia, tirar o caroço da melancia. Ela entendeu errado, foi lá com o mestre dele, com o rabino, e acabou cuspindo no rosto do rabino. O rabino, a princípio, um tzadik, não falou nada, ficou quieto na dele, e depois ele foi perguntar, né, e falou, por que você cuspiu no meu rosto? E aí depois ele descobriu que a mulher tinha entendido, que o marido tinha dito para ela, se você realmente me ama, para provar isso eu quero ver você ir lá e cuspir na cara do rabino, do mestre do rabino. E ela foi lá e cuspiu na cara do rabino. Na verdade ele não tinha pedido isso, ela entendeu errado, era uma outra coisa. Mas o rabino não brigou, não falou nada. Por quê? Porque o rabino disse, poxa, ela cuspiu no meu rosto, mas eu prefiro que ela cuspa no meu rosto e continue a harmonia entre o marido e sua esposa do que eu ir lá e brigar, porque você cuspiu no rosto. Deixa, eu lavei o rosto, está tranquilo, então que a paz reine na casa deles. Então, trazendo para esse ensinamento aqui, foi praticamente isso que aconteceu. O Eterno,
não destruiu, e ele prefere muitas vezes ver essa harmonia. Aí você faz a pergunta, tá, então por que aquela instituição religiosa, ou por que esse movimento social? As pessoas fazem tudo contra a Torá, e mesmo assim Deus permite que essas pessoas tenham sucesso. É porque elas estão fazendo pelo menos aquilo que é errado contra Deus. Entre Deus e elas, Deus ele que administra isso. Mas elas estão unidas entre elas. Então elas são boas entre elas. Então até aí tudo bem, ok? O nível de bondade de Deus é bem maior, supera isso. Essas pessoas acabam tendo sucesso nesse mérito de estarem unidas entre elas. Aí existe uma outra questão que a gente vai estudar mais lá na frente, porque as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, não só por causa do incesto, da perversão moral que elas tinham, mas eram porque elas eram contra o forasteiro, a viúva, o órfão e o necessitado. Elas eram contra as pessoas, elas tinham leis ali, que vai falar depois o Midrash, que uma das filhas de Lot foi morta também, porque ela tentou dar comida para um forasteiro. Então a maldade deles era muito grande com relação ao seu próximo. Então, por isso que essa geração da Torre de Babel, ela não foi destruída, mas Deus foi tão misericordioso que apenas ele dividiu, ele dispersou. Então, por que ele dispersou? Porque eles eram tão unidos entre si, tão unidos, que eles poderiam fazer qualquer coisa. Mas qualquer coisa também para o mal, isso não é bom. Então Deus teve que intervir ali para que eles não fizessem algo pior ainda, entendeu? E a humanidade não voltasse a cair na baixa moral. Então, para finalizar, essa foi a questão da geração da Torre de Babel. Ok? Deu para entender então? Então Deus não destruiu, porque eles estavam brigando com Deus, mas entre eles eram unidos. Foi por isso que Deus dividiu, agora nenhum iria entender o outro, e aí eles pararam de construir a Torre de Babel. A gente sabe aqui, segundo os Hassidut, que a chave da união deles era a língua que eles falavam. Então, sendo este o idioma, né, da Torá, o idioma na qual Deus havia criado o mundo, a língua sagrada, que era o hebraico, era um poderoso instrumento que os mantinha unidos, ok? Então assim eles iriam contrariar os planos desta geração, e Deus então retirou a força que os unia, que era o hebraico. Desçamos e confundamos a fala de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra, ou seja, eles queriam apenas atrair as bênçãos, ok? Mas não queriam cumprir a vontade do Eterno, ok? Então por isso o Eterno foi lá e acabou com isso. Então as nações se uniram para construir, e por último vem então aí os descendentes de Shem, né, vem falando, né, e esses são os descendentes de Shem, né, Shem tinha 100 anos quando ele teve um filho, o Arpachshad, 2 anos depois do dilúvio. E aí vem falando que Shem viveu 500 anos depois que teve Arpachshad, ele teve filhos e filhas. E por último vem uma fetira encerrando. Essas são os descendentes de Tera, que é um descendente de Shem. Tera gerou Avraham, Nahor e Aram. Aram teve um filho, que era Lot. E Aram morreu durante a vida de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Kasdim, ou dos caldeus, em português transliterado, né? Enfim, e uma Maftir fala que Avraham e Nahor tomaram para si esposas, e o nome da mulher de Avraham era Sarai, e o nome da mulher de Nahor era Milca, ou Milcá, e a filha de Aram, que era pai de Milcá, e Iscar, que era a Sarai. Ok? E Sarai era estéril, ela não tinha filhos, e Tera levou seu filho Avraham e Lot, seu neto, filho de Aram, e Sarai, sua nora, esposa de Avram, ok, seu filho, e eles, Tera e Avram, deixaram Ur do Kasdim, dos caldeus, com Lot e Sarai, e dirigiram-se para a terra de Canaã, e eles chegaram até Harã e ali se assentaram. Terá viveu um total de 205 anos e Terá morreu em Harã. Aqui termina a nossa Parashá de Noach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayu lanu betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah amen ve'amen. Só para encerrar
aqui existe uma pequena história que aconteceu comigo, que é um pensamento meu, uma questão minha. Uma certa vez eu estava visitando uma feira de ciência, né, dona Ariel? Está fazendo barulho aqui, Ariel, brincando. Quando eu visitei uma feira de ciência, eu vi ali meus alunos fazendo um trabalho sobre geografia, e aí eles trouxeram ali um trabalho sobre a Pangeia, né, que era a divisão dos continentes, que antigamente existia apenas um continente, e eu tenho essa ideia comigo, posso estar errado, mas eu queria dividir com vocês. Eu sempre disse que quando existisse um único continente, eu acredito, em parte, que isso aconteceu na época ali da Torre de Babel, e aconteceu ali próximo à divisão, né, dessas pessoas. Por quê? Porque existia apenas uma única língua, correto? A gente já sabe disso. Existiu uma única língua ali. E depois que existiu uma única língua, fala que o Eterno ele confundiu a língua das pessoas, houveram várias línguas e as pessoas se dispersaram. Nesse momento que as pessoas se dispersaram, né, existia um único bloco, como a gente vê lá em Bereshit, né, que Deus disse: una-se a terra num só lugar e apareça a porção seca, né? Ou seja, a gente pode perceber que existe então um único continente ali, que ao redor, o planeta Terra inteiro, desde a criação do Éden, do Bereshit, era a Terra inteira, era água, existe apenas um bloco, apenas um continente. E desde essa época até aqui, onde acontece a divisão, houve ali uma rachadura, né? A Torá vem falar sobre isso, eu vou explicar já para vocês, eu vou ler. Houve uma rachadura, então no momento em que as pessoas, que o Eterno dividiu a língua das pessoas, elas se dispersaram por esse bloco continental, e houve a grande rachadura, onde os continentes foram se afastando. É por isso que eu, em particular, penso, se você pegar um índio na Amazônia, e você pegar, sei lá, um esquimó, um japonês, um chinês, você vai ver que o tipo de linguagem, a etimologia das palavras são quase a mesma, né? As sílabas, a forma de falar, a característica, enfim, do europeu, do indiano, do árabe, do judeu, do inglês, do europeu. Então, quer dizer, você vai ver ali, então, para mim, entre aspas, para mim, na minha percepção, foi isso que aconteceu. Depois que houve essa rachadura, por isso é que se dividiu esses povos durante a terra, e até porque a gente vai ver aqui que no descendente de Noah, Shem, Ham e Yafet, fala que daí se dividiram para as ilhas, né? A gente sabe que ilhas são os continentes, etc. Parará. Mas eu vou ler para vocês aqui o que é que fala nessa paraxá. A gente pode ver aqui no capítulo 10, no versículo 22, fala o seguinte: os filhos de Shem foram Elam, Ashur e Arpachshad, Lud e Aram. Os filhos de Aram foram Uz, Hul, Geter e Mash. Arpachshad teve um filho chamado Shelah, e Shelah teve um filho chamado Ever. Ever teve dois filhos, o nome do primeiro foi Peleg, porque o mundo tornou-se dividido pelas línguas em seus dias, e o nome de seu irmão era Yoktan. Yoktan foi pai de Almodad, Shelef, Hatzarmavet, Yaer, enfim, aí vem falando outros nomes. A questão que eu queria colocar aqui era justamente sobre Peleg, e algumas traduções vão dizer porque o mundo tornou-se dividido pelas línguas. Em outra tradução, ao pé da letra, fala porque o mundo se dividiu. Então, quando a Torá fala que a terra foi dividida, quando fala terra diretamente, eu acredito ao pé da letra que o mundo ali, houve essa rachadura e houve a divisão desses vários continentes. Eu acredito ao pé da letra quando fala que a terra foi dividida e não, entre parênteses, que as línguas foram divididas. A Torá fala diretamente que a terra foi dividida. Quando a terra foi dividida, eu acredito que foi nessa separação. Ok? Então esse daí, a gente volta na próxima semana, falando agora para o chá de Lech Lecha, Shalom Aleichem, Leitraot. Então fala, Shalom, Shalom. Shalom, Leitraot.
You wipe that